cristão fizeram com que fosse escolhido para representar os 7 conventos junto ao Papa. Essa direção divina era necessária a Lutero. Convinha que ele conhecesse Roma, cheio dos preconceitos e das ilusões do convento. Ela lhe estava representada sempre como a sede da santidade, e ele esperava achar nesses lugares sagrados, entre aspas, a consolação e paz que sentia de novo mais necessidade. J. H. Merle d'Albinès, História da Reforma do 16º século, volume 1, página 125, Casa Editora Presbiteriana, 1951. Semelhantemente a Lutero, que foi um instrumento por meio do qual Deus empreendeu uma reforma que veio remover as densas cortinas que ocultavam o único caminho para Deus, chamado Cristo, o qual nos é revelado pelas páginas das Sagradas Escrituras, também nós, antes de conhecedores da verdade que liberta, fomos escravos do engano, e como tais também nos submetemos às práticas que só agora reputamos por ridículas e completamente desprovidas de eficácia em relação à busca do que nos é mais essencial, a paz e a comunhão com Deus. Rezou em muitas igrejas e lugares sagrados de santos e de mártires. Viu muitas relíquias e ouviu muitas histórias de seus poderes milagreiros. Para livrar seu pai do purgatório, subiu de joelhos a escala sancta, a escadaria que se diz ter sido trazida da casa de Pilatos, repetindo em cada degrau o Pai Nosso. Ao chegar ao topo, surgiu-lhe uma pergunta: quem sabe se tudo isso é verdade? Mas isso logo lhe passou. Apesar de escandalizado com muita coisa que viu em Roma, não obstante sua fé na igreja não sofreu arrefecimento. Voltou ao mosteiro e ao seu ensino. Em 1512 tornou-se doutor em teologia em Wittenberg. Depois ele próprio confessou que a esse tempo era ainda ignorante do Evangelho. Robert Hastings Nichols, História da Igreja Cristã, página 146, Casa Editora Presbiteriana, 1960. Imagem da escala santa. Ainda não é o momento em que o doutor de Wittenberg se tornará o combatente reformador, mas sem dúvida tais visões começaram a despertar sua curiosidade e a desconstruir uma imagem ilusória em relação ao suposto reino de santidade que acreditava ser a Roma papal. Mas ainda permanecerá Lutero em suas funções e seus intensos trabalhos junto à universidade e ao púlpito da igreja, onde uma sedenta multidão bebe e se farta das águas purificadoras da palavra de Deus, sempre explicada pelo padre e doutor, que entre 1513 e 1516 vê-se completamente engajado em preleções acerca dos Salmos, bem como sobre as cartas aos Romanos e aos Gálatas, e é nesse intenso labor quando algo surpreendentemente acontece a ele. Esse dedicado servo, na solidão de seu claustro, mergulhado no estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, semelhantemente à esperança que este apóstolo teve a caminho de Damasco, que o tomou de surpresa e o atirou ao chão perante a magnitude da presença do Cordeiro de Deus, também Lutero foi apanhado de surpresa por algo que jamais encontrara em nenhum dos tratados que houvera lido até aquele momento, que jamais ouvira qualquer sábio acadêmico pronunciar, palavras que o lançaram prostrado perante a soberania do Cristo ressurreto e justificador, perante o qual nem o mais vil pecador pode opor qualquer argumento que pareça eficaz. Lutero foi apanhado pelas poderosas palavras salvadoras escritas por Paulo, sob inspiração do Santo Espírito, quando disse: "Mas o justo viverá da fé."
Romanos 1,17 virou a vida e as convicções de Lutero de cabeça para baixo e abalou completamente sua fé anteriormente baseada nas obras meritórias apregoadas por Roma. É impossível negar a verdade ante a qual agora se encontra. Nossa salvação não tem a ver com as obras meritórias, sacrifícios de missas, indulgências e a pretensa aquisição dos méritos excedentes dos santos por meio de dinheiro. Não, estava tudo errado, e isso era já tão claro para ele, mas como fazer com que outras pessoas tenham oportunidade de confrontarem-se também com a mesma verdade perante a qual está? Assim nasce, primeiramente, um conflito interno, que logo transbordará de dentro de seu coração inflamado pela chama do Espírito e do amor à verdade que liberta, e também alastrará suas chamas por outras vidas, difundindo-se por outros lugares e levando outros tantos a também terem a maravilhosa certeza de salvação unicamente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilhosa graça achou Lutero nessas sagradas letras, e é ótimo que cresça e se fortaleça em Deus, pois brevemente esta fé recém-desperta será posta a duras provas, pois agora está este homem arrolado à lista dos que tiveram encontro verdadeiro com o Cordeiro de Deus, que de forma semelhante quanto a Paulo tem se manifestado e alterado para sempre a trajetória de homens que lhe são instrumentos formidáveis. Wycliffe, Hus e agora Lutero estão perante esta verdade incontestável. Cristo é o único Salvador e o único caminho para Deus, e isso agora não mais poderá ser um saber particular, e principalmente quando diante de seus olhos almas humanas e seu eterno destino estão sendo objeto de sórdido joguete comercial, pois enquanto Lutero prosseguia com suas importantes atividades e se fortalecia no conhecimento da verdade em Cristo, algo passou a tumultuar o tranquilo ambiente à sua volta. A Roma, que já lhe causara escândalo pela leviana maneira com que tratava as coisas que esses cristãos reputavam por santas, agora chega às suas portas com o mais improvável dos produtos de venda. Roma está vendendo salvação, perdão de pecados em troca de dinheiro por meio da aquisição das indulgências. O Papa resolveu comerciar com o reino do céu para enriquecer o seu reino do Vaticano. Um personagem fundamental para a prática desse imundo comércio é um audacioso frade de nome Tetzel. Revestido de um hábito dos dominicanos, se apresentava com arrogância. Sua voz era retumbante e parecia ainda vigoroso, posto que tivesse já os seus 63 anos. Este homem, filho de um ourives de Leipzig, por nome Dies, chamava-se João Diesel ou Tetzel. Havia estudado em sua cidade natal, foi feito bacharel em 1487 e entrou 2 anos depois na Ordem dos Dominicanos. Reunia em si muitos títulos: bacharel em teologia, prior dos dominicanos, comissário apostólico, inquisidor, hereticoi privatis inquisitor, e contudo não havia cessado desde o ano de 1502 de exercer o título de vendedor de indulgências. J. H. Merle de Albiné, História da Reforma do 16º século, volume 1, página 161, Casa Editora Presbiteriana, 1951. Uma imagem de Johann Tetzel. Mas era ele na verdade uma ferramenta nas mãos gananciosas daqueles que de fato operavam todo o sistema em seu proveito e que envolviam personagens de maior poder e influência, como era o caso do arcebispo Alberto de Brandemburgo, 1490 a 1545, a imagem de Alberto de Brandemburgo.